Então, professor Jardel, professora Miriam, Juliana, Cleiton e Milton também fazem parte do comitê. A dinâmica da nossa reunião vai ser similar às demais. Vamos passar a primeira palavra aos colegas da nossa equipe técnica, para que possam trazer o ponto de vista de como está o enfrentamento, o avanço da pandemia. Logo depois, passarmos aos gestores de cada uma das unidades presentes, para também trazer uma visão do cenário local. Na sequência, nós temos na pauta a deliberação sobre a continuidade ou não do trabalho remoto na área administrativa. Lembrando que a área de ensino já ficou definido pelo Conselho Superior da Instituição, que durante todo o segundo semestre de 2020 será na modalidade híbrida, né? Então, com atividades remotas e presenciais quando estritamente essenciais. Isso já está sendo executado na instituição. Então, nós temos aqui a presença dos colegas Ebert, Milene, Luiz Adriano, que fazem parte da nossa equipe técnica. Vamos começar pelo Ebert. Pode começar, Ebert, falando para nós aí como é que está a sua percepção do enfrentamento e avanço da pandemia. Boa tarde a todos. Cheguei em cima da hora, né? Tava dando aula, mas é importante a gente participar desse momento e falar um pouquinho a respeito de como se encontra a pandemia aqui no estado e de uma maneira geral, né? Nós estamos vendo que a pandemia está iniciando a sua segunda onda, isso no Brasil inteiro. Muito provavelmente possa estar associada esse aumento à liberação das atividades de maneira geral. Hoje nós temos em algumas cidades a abertura até mesmo de casas noturnas para festas, né? Então faz com que as pessoas tenham um relaxamento e acabem não fazendo as suas aquilo que se espera, né, das pessoas em relação ao distanciamento e uso de máscara, né, o distanciamento social, a questão de higiene e uso de máscara, para que elas possam evitar o contágio, né. Estamos com um aumento significativo na última semana, no Brasil todo, inclusive também no Tocantins. Eu não trouxe os dados dessa vez em gráficos, né, devido a problemas técnicos meus aqui, e eu tive problema com o meu computador e eu não consegui preparar ele da maneira adequada para apresentar. Então, eu não consegui colocar hoje aqui para vocês, mas de maneira geral, nós vimos nos noticiários da última semana que o estado do Tocantins e também o Brasil tem um aumento significativo, cerca de aproximadamente 25% a 35% no número de casos, né? Então a segunda onda está vindo e está vindo com um aumento bastante elevado. Lembrando que o número de contaminação, né, com o índice que a gente tem, antigamente era em torno de 1,1, 1,8, 1,08, né, que era a média que a gente tinha. Hoje nós estamos na última semana de 1,3. Isso é praticamente quase que o dobro do aumento do nível de contaminação, né? Então, esse índice reflete que as pessoas estão menos atentas às necessidades de distanciamento. Em relação às questões de segurança e volta ao trabalho, essa realmente a gente vai ter somente quando tiver a vacina, e vamos esperar o que vai acontecer durante esse mês para ver como que vai ser o comportamento dessa segunda onda, que já que na Europa ela vem fazendo um estrago bastante significativo, não só na economia, mas também na área de saúde, né? Temos vários países com lotação máxima das suas UTIs. Nós estamos chegando hoje a algumas cidades com lotação máxima. Ontem, uma pessoa que trabalha, comentar, eu vi no Instagram, um profissional que trabalha na área de saúde dentro do HGP, falando que a UTI Covid lotou já no HGP, né? Então, para a gente ficar com bastante retidão nas atividades nossas
e também mantermos o máximo de atenção em relação às medidas de distanciamento, higiene e segurança. Tá ok? É só isso que eu tenho para essa semana, para esse mês. Obrigado, Everton, pelas contribuições. Milene, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos e todas. O que eu venho, a gente já vem se preparando para esse momento, né? A gente já sabia que viria a segunda onda devido à ciência que não esconde isso. O Herbert ele trouxe os dados, né? Já chegamos hoje a 170 mil casos de falecimento, né, no Brasil. E a questão da segunda onda foi bem explicado pelo Herbert. Eu gostaria de falar sobre, no caso, as vacinas, né? Que a gente tem 4 vacinas, a outra que está sendo distribuída, né, em São Paulo, não tenho dado dela ainda porque não foi para a OMS, o último. A gente tem a comparação das 4 vacinas de Covid, né? Que é a de Oxford, né? E a Moderna, a Pfizer e a russa, né? Que é a Sputnik. Explicando mais ou menos o que são essas 4 vacinas, como é que a diferenciação mais ou menos delas, né, para que as pessoas já possam ter uma noção do que seria o que está vindo por aí. Eu vou passar só aqui. No caso, a Oxford, ela vem com 2 doses, tá? Eficácia de 62%. Oi. Agora vai entrar a câmera. Eu não gosto de falar sem câmera, porque aí vocês nem veem direito. A eficácia da Oxford é de 62% a 90%, são 2 doses, e a temperatura normal de refrigerador. Então, ela é uma vacina de Oxford fácil de distribuição. Tem a Moderna, que ela modifica o código genético, ou seja, a gente toma, o corpo da gente lê de uma forma, né, e faz com que os anticorpos da gente atuem de uma forma para que esse vírus seja inativado dentro do organismo da gente. São 2 doses também, a eficácia é 95%, e ela tem que ficar menos 20 graus, não é um refrigerador comum, até 6 meses. Né? A Pfizer, ela é pelo RNA, que é a mesma coisa da Moderna, né? São 2 doses também, 95% de eficácia, mas no caso, a Pfizer ela tem que ficar com menos 70 graus, ou seja, são refrigeradores especiais e fica difícil a distribuição dessas vacinas, porque ela tem que ficar nessa temperatura. E tem da Rússia, né, a Sputnik, que é pelo vetor viral, da mesma coisa da Oxford que eu estava falando no início. São 2 doses, né, a eficácia é de 92% e a temperatura é normal de refrigerador, ou seja, ela é bem mais fácil da distribuição. A gente sabe que começou em São Paulo, vai começar a logística de vacinação, né? O governo federal lançou hoje uma ideia de começar a pensar numa logística de vacinação, apesar de não ter fechado ainda com nenhuma, não me chegou essa informação acompanhando toda a mídia, e é aguardar para saber qual é a vacina que o governo federal ou que os governos estaduais vão propiciar à comunidade, né? Eu gostaria de fazer essa leitura dessas vacinas para que as pessoas possam saber que cada uma ela tem uma diferença, sim, né? Às vezes o governo ele não vai comprar uma que fique numa difícil, uma distribuição, uma logística difícil, né? Então, a Oxford ela tem uma facilidade maior, né?
e todas são 2 doses. Então, tomou uma, não tomou a segunda, a pessoa não está imunizada. Então, ela corre o risco. E a partir, essas vacinas vão começar a partir de todas as campanhas a nível Brasil, não a nível São Paulo, a nível Brasil, depois de janeiro. Isso depende ainda da compra, né, dessa logística ser divulgada. Quem vai ser o público, porque lógico que não vai ser vacinado toda a população brasileira. Vai ter um público inicial, depois é meio de controle, vai ter que ser feito testes para saber como é que anda. Eu espero que dessas vezes eles possam organizar de forma adequada, né? Pelo que eu ouvi falar, primeiro são os profissionais de saúde e as pessoas de maiores riscos, que são os que têm mais de 60 anos e comorbidade. Aí vem duas solicitações que eu repasso para o comitê. Gostaria de solicitar a entrada da Sara, tá? Sara Renovato, que é a odontóloga do Campus Palmas. Ela vem com uma bagagem muito grande a respeito dessa questão de vírus e procedimento de esterilização e tudo mais, que a gente vai precisar, até para poder ter ganho nessa equipe técnica, né? E a outra solicitação ao comitê, eu me deparei com a situação de ter que ir na comissão local, né? Porque, como todos os campos devem ter feito isso, já pensar na compra, na logística do retorno futuro, né? E o que aconteceu é que eu encontrei servidores sem máscara, né? É preocupante, porque a gente está numa pandemia, a pandemia não passou. Até o Herbert falou assim, não, as pessoas não estão, né, estão relaxando e tudo, porque esse vírus ele não causa deformidade facial, né, deformidade visual, né, no caso você não vê quando a pessoa está doente. E é uma característica do ser humano acreditar numa doença só quando ele vê. É triste porque depois que a pessoa passa pelo vírus, as sequelas existem, né? E a gente tem que tomar cuidado não só em não morrer, mas depois de tratar ela por um tempo e talvez nem voltar a ser como antigamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente não vê. E esse vírus é muito pequenininho para que a gente possa dizer assim, não, eu sei lidar com isso, eu não preciso usar máscara. Fora que reduz a capacidade da outra pessoa de não se contaminar. Eu gostaria de solicitar ao comitê, não sei se foi falado isso no CODIR, eu gostaria de solicitar que fosse falado no CODIR, que fosse falado no Consulta, a questão da punição, da penalidade para o servidor, ou docente, ou o técnico administrativo, ou discente, que não esteja com a máscara, né? Porque existe uma lei, né, municipal, mas internamente esse servidor estava sem máscara, como terceirizados também. Mas o que me espanta é de um servidor que trabalha na educação ter esse tipo de posicionamento de não utilizar máscara. Ele querer ficar doente, ele pode até querer em outro momento, né? O suicídio existe, infelizmente, é uma outra coisa que a gente não está debatendo aqui. Mas a questão de deixar o outro doente é muito preocupante. Eu gostaria de solicitar que seja assim feito a questão o processo administrativo, já colocando isso como sendo parte de uma norma, né? Eu não acredito que não saiu o documento sobre isso, porque a gente tem que botar isso em documento, né? E também para a questão dos docentes, porque não adianta nada a gente fazer toda a estrutura que a gente está fazendo no campus e de repente entra uma pessoa sem máscara, né? Vamos dizer, se quebra toda a questão da vigilância, a questão do cuidado que a gente está tendo. Todo esse tempo que a gente está aqui conversando e falando sobre, né? A comunidade, ela tem a sua característica. A gente está em Palmas Tocantins, é uma cidade
e já de 7 meses já não estava mais aguentando, e agora a gente vai aguentar sim mais um bom tempo. Eu espero que lá para abril, maio, a gente já tenha pelo menos uns 30% vacinado, né? Eu acredito pela logística, eu acredito que não, mas eu torcer para que o público que a gente possa vir a trabalhar, que eles possam ter segurança, pelo menos para que não seja dissipador do vírus, né? Na comissão local a que eu participo, eu acho que deve estar, eu não sei se no caso os presidentes estão se reunindo, levando os gestores e fazendo meio que um apanhado geral de experiências, né? Porque a gente, enquanto Campos Palmas, foi colocado numa sala de isolamento, né? Justamente para que a gente possa ter, eu estou obedecendo o documento que foi feito pelo GT e aprovado por esse comitê, mas ao mesmo tempo também adequando ao campus, né? E isso existe uma necessidade. E lembrando que sexta-feira a gente tem Black Friday, tem os tapetes sanitizantes já estão em oferta, e o Edson Pedrosa já está na sala, professor, só para lembrar o senhor também da equipe técnica, aqui, nosso médico, e esperar para que a gente possa vir a ter resultados positivos, né, depois da vacina, dessa vacina em massa, que a gente possa ter essa segurança. É só isso, professor. Obrigada. Obrigado, Milene, pelas contribuições. Temos ainda aqui o Luiz Adriano e o Dr. Edson Pedrosa também, da equipe técnica, que vão trazer suas contribuições. Luiz, pode ficar à vontade. Boa tarde. Eu posso falar primeiro, doutor Edson? Sim, doutor, fique à vontade. Tá, boa tarde. Como o colega falou anteriormente aí, a Milene, sobre a situação que a gente já vem vivenciando em relação às vagas dos hospitais, né? Voltou a assustar novamente. Eu acredito que era esperado devido da forma que a população vem lidando com a situação, né? Eu acho que, de certa forma, pelo menos pela maioria, e também não pode deixar de responsabilizar a nossa política brasileira, que também foi uma grande incentivadora aí para a situação que a gente voltou a ter novamente. Resumindo um pouquinho em relação ao que a Milene falou das vacinas, ela falou muito bem de cada uma delas, mas para ficar de forma mais prática, as vacinas que tecnicamente seriam melhores para as condições brasileiras hoje são as vacinas que ainda têm fase a se passar e pode demorar um pouquinho mais, tá? As vacinas que estão mais adiantadas, que podem logo poder ser oferecidas para nós brasileiros, essas vacinas a gente tem essas dificuldades que a Milena citou, que a Milene Cortou o áudio, Edson. Acredito que tenha sido algum problema de conexão, ele saiu da sala. Guardar algum minuto para ver se ele retorna. Então pode seguir, professor, e depois, logo assim que ele entrar, ele retoma. Pode ficar à vontade, Edson. Está sem áudio, Edson. Ele precisa habilitar o microfone.
Isso, pode ficar à vontade. O áudio seu está bloqueado, Edson. Precisa desabilitar para você poder falar. Isso. Desculpa. Agora sim. Eu tive algum problema aqui, eu falei, eu não sei até onde vocês escutaram. Chegou. Finalizou aqui na hora que você estava falando sobre a questão das vacinas, que as que são mais aptas ao Brasil, ainda faltam outras fases de teste. Aí suspendeu o seu áudio. Desculpa, então, caiu sozinho aqui, eu continuei falando sozinho. Então é isso. Então, as vacinas que tecnicamente seriam melhores para hoje, para o Brasil, em relação a condicionamento, em relação a transporte, em relação a manutenção, eu acho que essas vacinas acho que ainda falta testes ainda. Então, elas podem demorar um pouco mais para serem liberadas. As vacinas que estão mais adiantadas, que já estão mais na fase final, que a Milene próprio falou aí em relação a questão de conservação dessas vacinas, são as vacinas que nós vamos ter dificuldade para conseguir disponibilizar em massa para o país todo, né? Nosso país tem uma certa distribuição em relação à estrutura para a vacina, porém não para condicionar essas vacinas em especial. Então, isso pode dificultar o fato da primeira vacina que sair, que é as que estão mais adiantadas, serem disponibilizadas em massa para o país todo. Acho que era isso. Excelente, obrigado, Edson. Luiz Adriano, pode ficar à vontade. Não está saindo áudio, Luiz. Continua sem áudio. Não saiu seu áudio aqui, Luiz. Tá mudo. Você mexeu aí, chegou a dar um chiado, mas não saiu nada audível, não.
Ok, Luiz, nós vamos seguir com os gestores locais. Na hora que você conseguir habilitar o áudio, você já tem lugar de fala, tá? Pode ficar à vontade. Professor Josafá, por favor. Oi, boa tarde a todos. Tá escutando? Todo mundo está escutando? Sim, professor, o áudio está ok. Ok, né? Então, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar de volta às reuniões, para que a gente possa explanar as informações e contribuir de alguma forma para que a gente possa se balizar e tomar decisões. Então, antes de falar aqui do campus, falar desse contexto geral que ocorreu, que é o sistema político, a política local, e aí, como em todo o país, houve alguns descasos, né? Descasos pelo menos é o que a gente tem de informação quanto à testagem, tá? De doenças, até porque, numa visão particular, eu acho que não podia se fazer porque as pessoas tinham que dizer que estavam sadias para poder pegar voto, né? E assim eleger os seus candidatos aí. Então, houve um índice baixo de queda, né, de testagem ou até mesmo de divulgação, que eu não sei dizer com propriedade, mas de testagem, com certeza, as pessoas não testaram muito nesse período, e isso acabou facilitando a propagação do vírus, né? Então, e assim as pessoas se contaminaram, e os efeitos dessa contaminação estão ocorrendo agora pós-eleição, e isso agrava e agravou muito os novos índices, né? Para cima e não para baixo. E se fala nessa segunda onda, talvez eu não sei se tem a segunda onda agora, mas o problema foi o momento político que prendeu todo o sistema aí de testagem. Talvez não seja uma particularidade aqui do Tocantins, mas de todo o país, né? Todo o país eu acho que ocorreu isso. Porque política é a única coisa que o vírus não tem medo, né? Aliás, o povo não tem medo do vírus em época de política. Então, aqui em Araguatins, tive em contato esses dias com o setor aqui de pandemia e eles me disseram que hoje nós temos 15 casos ativos, sendo que as pessoas estão procurando pouco. Tá? Mas agora eles se organizaram porque existe assim, a experiência que eles têm de vigilância sanitária aí, esses casos tendem a aumentar um pouco mais, tá? Tendem a aumentar. Talvez não chegue mais como chegou naquele primeiro momento que a gente teve o surto aí em Araguatins, mas eles tendem a continuarem. Mas, via de regra, as pessoas não estão mais nem aí, porque não tem máscara, difícil. Hoje é cafona você andar de máscara, é cafona você se proteger. Então, é cafona você usar uma máscara, um protetor. É cafona você manter a distância. É cafona você não pegar na mão. Então, virou tudo cafona. O que se fala sobre contaminação virou cafona. Então, isso se são ingredientes ideais para que a população tenha um surto um pouco maior. Tá? Quanto às vacinas que falaram aí, eu não tenho muita certeza, não. A ideia que eu tenho aqui na minha cabeça, de leigo, uma ideia leiga, é que isso só vai chegar lá para o final de abril para cá, entendeu? Porque começa o processo e há uma demora, ou então no final de março, se uma visão bem otimista. Pelo menos é o que parece. Não é o que mas é o que parece, né? Então, dentro desse contexto é isso, a visão geral. Aqui o campus, por exemplo, nós temos aí, os servidores continuam fazendo o mesmo serviço, aqueles que estavam fazendo os serviços, né? Agora deu uma ampliadazinha porque nós estamos trabalhando no patrimônio, mas a cobrança aqui sempre a questão
do distanciamento e do uso de máscara, sempre que possível estar higienizando as mãos, seja com água e sabão ou com álcool em gel. Então, é essa preocupação. Mas tem uma outra preocupação, que eu não sei também se é pertinente, professor, tratar agora, entendeu? Acho que eu queria escutar mesmo era o Luiz falar, porque a gente ia tratar sobre a IN 19, de 29 de outubro de 2020, sobre o retorno gradual, ou possível retorno gradual dos servidores. Tá? E depois discutir como é que vai ficar esse retorno dessas aulas para janeiro. Se nós vamos usar a mesma sistemática com esse comitê, entendeu? Como é que seria isso? São perguntas que eu tenho e tenho dúvida quanto a isso. Se nós vamos voltar a discutir da mesma forma o ano seguinte, o comitê, porque dia 31 encerra, pelo menos o governo, não sei se ele vai protelar o sistema dia 31 de dezembro, ele vai protelar a questão do sistema pandêmico, né? Como é que se diz o termo? Desculpe, sobre protelar se vai estar em caos de saúde, né? Então, mais ou menos isso. Então, se ele não decretar, eu não sei como é que vai ficar essa questão do comitê. Também são dúvidas que eu tenho. E se ele decretar, ou se ele não decretar, como é que vai ficar, né? Porque já tem uma portaria IN e ele está, de uma certa forma, começando a ser pressionado também para que volte às atividades normais, mesmo não tendo a vacina. E a vacina, como eu estou lhe falando, vai demorar um pouco, eu acho, na minha visão. Então, são dúvidas, queria discutir esse ponto da IN, esse ponto se o comitê vai entrar, ainda vai continuar da mesma forma, porque dia 31 de dezembro o governo tem que protelar o estado de emergência de saúde pública. E como é que ficaria isso diante dessa visão do comitê? Tá? Essas são perguntas que tem aí para o Luiz, para o comitê de forma geral, e são minhas dúvidas no momento. Tá? Obrigado, senhor. Obrigado, professor Josafá. Passar para o Luiz, tentar ver se a relator aqui está com a bateria baixa, para ver se ele consegue participar. Então, depois a gente retoma. Luiz, fica à vontade. Oi, conseguiram ouvir aí, né? Tudo certo, Luiz. Tá, bom, o que eu estava falando, gente, eu consegui ouvir aí as colocações dos colegas, bem mal, mas vamos lá. Eu também tenho observado que desde o começo dessa pandemia até hoje, se todos nós passarmos e fizermos uma observação, uma reflexão, houve lá no começo aquela descrença, depois veio aquele boom de todo mundo preocupado, usa isso, é máscara, álcool gel e tudo, e deu aquela certa segurança. A gente viu que isso tem uma certa eficiência na proteção, né, das pessoas, e toda essa profilaxia é importante, mas transcorrido todo esse tempo, a gente já começa a observar esse relaxamento das pessoas, natural, normal, e isso acontece bastante, a gente observa bastante isso dentro do aspecto de segurança, que esse tempo vai causando esse relaxamento mesmo, né? A tendência nossa é nos acostumarmos com o cenário, e aí as medidas de segurança começam a ser deixadas de lado. Né? E é exatamente o ponto que a gente tem que entrar e falar, ó, não, peraí, gente, não podemos relaxar porque isso ainda não está contornado. O problema não está contornado, não está sanado, ele ainda existe. A gente pode ter conseguido atender de certa forma, melhorou um pouco, as pessoas estavam mais conscientes, tem mais utilização de máscara, mas com o passar do tempo, as pessoas vão relaxando. E aí é onde vem o perigo. Né? A gente ainda, podemos dizer, não temos o 100% do conhecimento do domínio. Né? A gente vê que as pesquisas das vacinas estão avançando, né? Já tem algumas aí bem adiantadas e tudo, com divulgação de bastante percentual de eficiência e tudo, mas como também o Dr. Edson colocou, isso pode demorar um pouco ainda para chegar na nossa realidade aqui.
vai ainda demorar um certo tempo. E o que fazer até esse tempo? A gente tem que manter as nossas medidas de proteção, que a gente já vem fazendo. Muito daquilo que foi colocado naquele nosso plano pode parecer um plano muito pesado e tudo, mas se a gente observar bem as medidas que estão lá colocadas em sua foco principal, é aquilo que a gente já vem fazendo, que é máscara, álcool gel, esse cuidado em observar esses usos. Cortou o áudio, Luiz. Meio complicado, mas vamos lá. Oi, voltou? Voltou sim. Tá. Então, a gente observa que tem essa dificuldade, né, das pessoas manterem isso, mas a gente tem que reforçar, né? A gente não pode deixar cair nesse relaxamento. Até como tem lá previsto, se for voltar parcelado, temporário, como vai ser, é uma coisa de ajuste administrativo que a gente vê, mas onde estão ocorrendo esses trabalhos presenciais, há que ser reforçado e observado essa condição de proteção, que a gente não sabe, não está escrito, né? Ah, eu estou com vírus ou estou sem vírus. A gente não tem essa informação e não consegue enxergar. Então, o uso das proteções ainda são importantes, né? E até ontem eu estava assistindo uma live que tratava justamente de avaliação de riscos biológicos, né, nos ambientes de trabalho. Hoje, apesar de aqui a gente ainda não ter uma medida que faça a quantificação disso, né, mas já tem algumas técnicas, algumas tendências de equipamentos que a gente consegue fazer a captura de elementos biológicos no ar ambiente, ou medindo no ambiente, ou medindo também na zona respiratória dos trabalhadores. Já tem equipamentos disponíveis para isso no mercado, isso está chegando no Brasil agora, apesar de não ter uma legislação que se faça a quantificação disso, né? Mas já tem isso, pensando justamente na proteção ambiental como um todo nos ambientes de trabalho. Então, tem muita coisa ainda a ser desenvolvida nessa área. Estamos iniciando uma trajetória de melhoria e crescimento nessa questão. Igual tem para a gente medir produtos químicos, por exemplo, ou ruído, já tem tecnologias e procedimentos bem sedimentados. Para biológico está chegando, né? Essa questão, o pessoal até comentou na live ontem, que essa adversidade da pandemia faz a gente crescer. E realmente a gente observa isso, que estão surgindo N outras possibilidades, alternativas que antes não se pensava. Mas isso ainda está muito inicial. Não temos como bater o pé e afirmar que é assim e pronto. Então a gente está ainda começando. Então o que nós temos em mão é reforçar o que a gente vem fazendo, que está nos protegendo até esse momento, e vamos continuar até que tenhamos condições de a gente ter essas vacinas, porque a gente observa nos noticiários tudo e por fora tendo uma segunda onda, né, que está vindo de uma forma um pouco diferenciada dessa primeira leva que teve, está vindo de uma forma mais acentuada, mais jovens estão sendo mais acometidos e tudo, justamente em função, no meu ponto de vista, desse relaxamento que houve, né, no primeiro momento, porque as pessoas ficam cansadas e acostumadas com o cenário e vai deixando isso. Então, é uma tendência que a gente não pode descartar e desconsiderar. A gente tem que observar isso daí nas nossas discussões e nas nossas considerações. Tá? Eu acho que era isso para a gente tinha para comentar agora, professor. Obrigado, Luiz. Cristiano, fica à vontade. Boa tarde a todos, né? Primeiramente aí, né, cumprimentar, né, os colegas aí do comitê, em especial os colegas aí da área técnica, né, pela explanação, pela atenção,
né, o zelo aí com a conjuntura, né, considerando já a segunda onda. Aqui no campus, né, a gente vem, entendeu, no mesmo cenário que a gente já vinha no mês passado, né, temos aqui alguns servidores que já estão no presencial, os que preferiram o trabalho remoto estão no trabalho remoto, porém tem percebido um aumento da procura pelo trabalho presencial. Né? Alguns me relataram, né, a questão do tédio, né, não estão aguentando mais, outros também estão com medo aí também da questão psicológica, né, do isolamento, né? Enfim, essas questões aí que só que eu escuto, respeito, não tem como entrar nesses méritos. Com relação aos números aqui de Araguaína, né, eu estou atento aqui ao número aqui, principalmente aos números de casos ativos. Né, mais ou menos aí, pelo meio do mês de agosto, a gente tinha uma média de Araguaína de 2.200 casos ativos. Segurou bastante tempo nessa média de casos ativos. Já segurou isso aí e foi baixando, né, os casos ativos notificados. Mais ou menos aí, 2 meses depois, né, pelo meio da primeira quinzena até a metade da segunda quinzena do mês 10, né, essa média aí, ela oscilou entre 300 e 320 casos ativos. Já com a liberação, né, da campanha eleitoral e também de outras liberações que vão ser na cidade, né, a gente tem um cenário atual hoje, né, segurando em torno de 400 a 420 casos ativos. O que bateu, viu? Aí, parabéns ao Ebit, bateu certinho com a conta do Ebit, né, que deu um aumento, né, de 35% em relação, né, ao período com menos casos ativos, que foi no mês 10. Né, hoje temos a média oscilando de 400 e 420 casos ativos, porém ainda bem inferior ao auge da pandemia, que foi no mês de agosto, né, que essa média de casos ativos oscilou em torno de 2.200 casos. Aqui teve várias liberações, não foi só a campanha eleitoral. Aqui, Araguaína hoje tem shows, inclusive um show recentemente que escutei falar que deu 3.000 pessoas nesse show. Casos noturnos estão liberados, né, e tudo mais. E estamos nessa média hoje, 400 casos ativos, né? Que vai virar, se isso vai voltar ao estágio inicial, eu particularmente não tenho, né, propriedade para poder arriscar. Espero que não volte, né? Porque seria horrível para todo mundo, né? E colaborando também com a fala do Josafá, a gente vê um relaxamento, sim, realmente, as pessoas não estão mais se cuidando, né? Poucas pessoas de máscara na rua, o álcool gel também já não é mais tão usado, né? Então vamos ver aí, espero que, com fé em Deus, que não volte ao estágio, entendeu, o máximo que a gente já teve. Mas se for considerar, de repente, aí o comportamento da população, é provável que ainda suba mais. Então, mais isso aí, essa é minha colaboração. Obrigado. Obrigado, Cristiano. E Omar, pode ficar à vontade. Boa tarde, professor. Está me ouvindo? Sim, tudo certo, Omar. Professor Antônio, a realidade aqui de Colinas realmente continua da mesma forma, né? Os casos vêm aumentando, né, a cada dia. Na percepção que a gente tem da comunidade, esse relaxamento, né? Sobretudo agora com esse momento político, igual falou aí o professor Cristiano e o professor Josafá, a gente percebe que isso foi, não somente aqui em Colinas, né, no Tocantins, mas isso ocorreu de maneira geral, né, no país inteiro. A gente percebe essa falta de preocupação, né, e observação da população com relação a esses cuidados, principalmente aqui em Colinas, né, que é um ponto estratégico, logisticamente falando, os casos vêm aumentando cada vez mais, e isso se torna cada vez mais preocupante para a comunidade. Aí, na questão dos serviços administrativos internos, está ocorrendo de maneira natural, naturalmente já tivemos algumas situações de servidores que foram contagiados pela essa doença aí, pela Covid, né, mas sempre mantendo toda a questão de distanciamento. Algumas reuniões é necessário a gente fazer de maneira presencial aqui
campus com a nossa equipe, que está começando agora, mas estamos sempre seguindo aí os protocolos aí de uso de máscaras nas reuniões, o ar-condicionado desligado com janelas abertas, né? Então, no mais, essas informações que a gente pode passar, né? Muita coisa já foi falado pelos especialistas da área que sempre estão contribuindo muito aí com essas informações. Obrigado, professor. Obrigado, Iomar. Professora Miriam, pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Vai dar interferência. Só um minuto. Aí, agora vai dar certo. Pessoal, na cidade de Pedro Afonso, a gente percebe que o gráfico lá, por enquanto, está ainda diminuindo. Na verdade, nós estamos com 5 casos ativos de Covid na cidade, mas pelo comportamento das pessoas nas ruas e de forma geral, a gente sabe que vai aumentar, é só questão de tempo, infelizmente, porque como os colegas relataram, o pessoal meio que não está ligando mais, né, muito para a proteção. No nosso campus, a gente continua, né, da mesma forma, com alguns servidores atuando de forma presencial, né, em regime escalonado, né, para evitar aglomeração. Algumas aulas práticas também estão sendo presenciais, da maneira que a gente já vem falando em outras reuniões, sendo a maior parte delas de forma remota. Alguns projetos nossos que foram contemplados lá naquele edital para enfrentamento da Covid, eles estão em fase de finalização, então, para a gente, uma satisfação muito grande podendo estar contribuindo aí, né, com essa questão de enfrentamento da doença. E nos próximos dias aí a gente vai estar publicando para a gente estar entregando esse material. Principalmente a gente está atendendo os nossos estudantes, né, nossa comunidade interna, e também a gente vai atender algumas comunidades indígenas, em parceria também com a PROEX, né, com a Pró-Reitoria de Extensão e com a PROP também. E é isso, no mais, assim, a gente está lutando porque a gente tem percebido que, de forma geral, os estudantes, eles têm feito muitos relatos de trabalhos, estão trabalhando, isso daí tem causado uma preocupação muito grande entre nós, né, os coordenadores, nós da gestão também, porque a gente percebe que, infelizmente, essa parte dos alunos não estarem indo presencialmente no campus de forma rotineira, eles têm acabado procurando, né, algum trabalho mesmo. A gente não sabe se tem a ver com a questão econômica familiar, né, apenas, mas é um fato que tem nos preocupado bastante. No mais, é isso aí. Obrigada. Obrigado, Miriam. Professor Wendel, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Me escutam? Tudo certo, Wendel. Joia. Obrigado, professor. Boa tarde a todos mais uma vez. Quero agradecer a oportunidade de falar e agradecer ao pessoal, né, nossos colegas da área técnica, pelas palavras, né. Realmente, em Palmas, o pessoal tem visto, né, que teve um relaxamento muito grande, né, nesses últimos tempos, principalmente por conta dessas campanhas, né, políticas para prefeito e vereador. E, de modo geral, a população toda, vendo essa situação, relaxou totalmente. Palmas, você não vê mais as pessoas tendo o cuidado que tinham antes, e isso é preocupante. E isso tem refletido porque a gente vê que os casos têm aumentado bastante. No campus, graças a Deus, a gente não tem ouvido mais relatos de pessoas que tenham pego essa doença. Nós temos desenvolvido alguns trabalhos no campus, de forma presencial e remota. Algumas reuniões a gente tem feito lá no campus, outras de forma virtual. E nossos colegas têm também estado no campus. Um ou outro colega insiste, como a Milene relata, em não querer estar usando o tempo todo a máscara. A gente, quando vê, conversa com ele, mas ele tem momentos que ele retira e não coloca novamente. Com relação ao restante dos trabalhos, estão sendo bem desenvolvidos. A gente tem tido alguns momentos onde alguns alunos nossos têm ido ao campus para utilizar nossos equipamentos nos laboratórios de informática, e a gente tem tido todo o cuidado em colocar álcool gel no ambiente, estar fazendo toda a asepsia, fazer um controle de acesso total. Esse acesso do aluno está sendo feito através de uma reserva,
e está indo um servidor lá para poder estar acompanhando também esse aluno quando ele está utilizando lá o laboratório. A gente tem tomado todo o cuidado possível para que a gente não tenha mais casos desses revelados no campus. Acho que no mais é isso, está tudo indo tranquilo para a finalização do ano, né? Nosso pessoal está todo trabalhando com todo vapor e esperamos que a gente termine o ano sem mais casos registrados. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado, professor Wendel. Professor Edilson, pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? Sim, Edilson, tudo certo. Bom, professor, boa tarde a todos, professor Antônio, os colegas do comitê. Aqui no Campus Porto, assim como o colega Cristiano colocou, já tem alguns servidores pedindo para voltar para o presencial, a gente explica a situação. Teve um professor que pediu para dar aula prática e não tinha condições, a gente tentou dar a maior segurança possível para que ele conseguisse realizar essa aula prática, e acho que deu certo. E aqui em Porto, os casos também vêm só aumentando. Nós temos já vários servidores aqui que pegaram a Covid. Não sei se está na final da primeira onda, já está na segunda onda. Os especialistas são melhor para falar do que eu, mas eu acho que está a mistura de primeira com segunda onda ainda. E aqui deu uma explosão grande, cara, esses dias dos casos. O campus, nós já estamos quase todos da área administrativa vindo fazer algumas atribuições e temos que tentar trabalhar de forma segura para garantir uma certa segurança as pessoas que estão vindo no campus. Mas a gente vê que aulas presenciais mesmo é meio complicado ainda nesse momento. A atividade administrativa até que dá para ter algumas, mas aulas acho que a gente não tem condição de ter ainda no campus devido à explosão que tem no município em relação aos casos de Covid. Acho que era isso, professor. Mais o que a gente vinha falando anteriormente aí nas nossas reuniões. O panorama é aquele mesmo. Beleza? Obrigado, professor Edilson. Campus Paraíso, o professor Flávio Elisiário está sendo representada pela colega Fábia, chefe de gabinete. Fábia, pode ficar à vontade. Oi, boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo? Certo, Fábio, tá sim, pode ficar à vontade. Ah, tá. Então, hoje, né, o professor Flávio Elisiário, né, por questões de estar acompanhando pessoa da família, não pôde estar presente. Mas, assim, a situação, né, não é diferente na cidade de Paraíso. Nós estamos aí com uma crescente, ainda não é tão preocupante, né, pelos números. Pelo boletim epidemiológico, são 32 casos ativos, né, de um dia para o outro está oscilando aí entre 2 casos, 2 recuperados, então vai ficando, né, vai neutralizando aí, e assim, realmente as pessoas já estão bem relaxadas, né, como estão falando aí, mas o que temos é que, inclusive, né, o Campus Paraíso comemorou aí seus 13 anos, né, recentemente, e aí nós montamos uma tenda lá na praça, né, onde estávamos entregando kits, né, aos estudantes e aos servidores, né, de forma que não provocasse nenhuma aglomeração. E aí o professor Flávio estava relatando a questão de que os estudantes iam lá e comentava, né, esse desejo de poder estar voltando presencialmente. Então, assim, nós vemos que os estudantes estão com muita vontade, os servidores também, mas nós estamos respeitando, né, essas regras, tudo que precisa aí ser obedecido. Lá nós estamos trabalhando de forma que o atendimento não pare, né, porém, com escala de revezamento, né, todos os técnicos estão indo lá, e estamos mantendo o atendimento, né, os estudantes, tudo que é preciso, eles estão recebendo atendimento, se é necessário algum documento de estágio, o motorista leva, traz, colhe as assinaturas, de forma que o trabalho possa ser dado, né? Ser continuado. Então, é isso. Tudo está acontecendo como tem que ser, né? Infelizmente, não queríamos, mas esperamos que isso passe logo. Obrigado, Fábia. Professor Manuel, pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal.
Em Formoso do Araguaia também não é diferente das outras cidades, né? Eu acredito que no mais tardar aí 2 semanas a gente vai ver algum aumento dos casos, né, na cidade. No campus a gente está fazendo a atividade presencial com revezamento, como outros campos também estão relatando. E aí, igual a Mirella lembrou aqui no chat, aqui, né, os laboratórios do campo também estão abertos para atendimento dos alunos, né, com todas as medidas de proteção exigidas pelo campus, né. E a gente está desenvolvendo um acompanhamento com os servidores lá no campo, como todo aí sabe, já teve bem no início nós tivemos um problema de alguns casos, né, mas agora não temos relato mais de nenhum caso no campus. Está tudo sob controle, mas a gente aguarda aí novos posicionamentos do governo, né, para a gente ver o que vai acontecer. Obrigado. Obrigado, professor Manuel. Professor Marcelo Terra, à vontade. Boa tarde a todos. Aqui em Gurupi, a gente tem uma pessoa da área da saúde aí que tem passado informações para a gente que os casos aumentaram bastante lá nos hospitais, né? Ontem foi protocolada uma solicitação por parte do pessoal do comércio para a abertura das creches, as creches voltar a atendimento presencial, né? Não sei, tá na mão do prefeito, o prefeito vai decidir agora. No campus, o pessoal tem vindo trabalhar os técnicos administrativos, né, de forma revezando, através de revezamento. Tem alguns que estão vindo praticamente o dia todo. E de acordo com a necessidade também, né, por demanda, eles fazem o atendimento. Os estudantes estão nas suas aulas remotas, há poucas solicitações para uso da estrutura do campus, mas quando tem essas solicitações, a gente sempre atende, atendendo também aos protocolos de segurança. Então, é mais ou menos isso que é a situação aqui em Gurupi. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo. A campus de Anópolis, o professor Pietro está em deslocamento, está sendo representado pela colega Anne Heloísa. Anne, pode ficar à vontade. Está sem áudio. Pode tentar falar, eu acredito que agora seu áudio está ok, pelo menos o ícone aqui Me indica. ouve? Sim, agora tudo certo. Certo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Anne, estou representando aqui o professor Pietro, que está em viagem, como o professor Antônio falou. Aqui na cidade de Anópolis, os casos estão estáveis. Desde o dia 18, estamos com 0 casos ativos, né? Mas ontem eu dei uma saidinha na rua e o pessoal não está tendo cuidado, não está usando máscara, o comércio está lotado, a rua está bem movimentada. As aulas, né, continuam online e as demandas administrativas também estão sendo feitas de forma remota. Alguma demanda específica ou outra são atendidas presencialmente, né? Cortou um pouco o áudio, Anne. Todo
cuidado, né, das normas de saúde que as autoridades nos passaram. E, por enquanto, é isso. Obrigado, Anne. Cortou um pouco o seu áudio, mas ficou compreensível que vocês estão continuando com as atividades remotas, na maioria dos servidores administrativos estão atuando dessa forma, e que na cidade vocês estão acompanhando aí a evolução junto às autoridades de saúde, né? O que deu para compreender, o seu áudio cortou um pouco. Encerrada a fala dos colegas gestores locais, eu abro espaço para os demais colegas do comitê, caso queiram trazer alguma contribuição adicional, podem ficar à vontade. Boa tarde, professor Antônio. Sim, professora Gabriela, fica à vontade. Eu queria só dar um recadinho bem rápido. Ontem, nós da Pró-Reitoria de Extensão, enviamos um ofício circular aos campi, porque há 2 meses atrás, nós fomos demandados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins, que é o DICEI. Então, eles solicitaram, né, para a gente realizar parceria para o desenvolvimento de iniciativas, né, enfrentamento à Covid, e assim nós fizemos. Uma das ações, né, desde já determinada e descrita no plano de trabalho, a questão da doação das máscaras, e também outras ações, como como a gente tentar fazer também ações educativas, né, com o pessoal. Então, nós encaminhamos a todos os diretores e este ofício, né, convidando aqueles que têm interesse de manifestar junto conosco, né, que se manifestem e, havendo aí, então, interessados, nós iremos, então, detalhar aí e inserir, então, no plano de trabalho. Então, se o senhor me permitir compartilhar rapidamente aqui a tela, só para eu já colocar o resultado um pouco dessa parceria, porque eu acho muito importante, né, foram também recursos aí gerenciados pelo IFTO, do TED, né, aquele do TED 9292, enfrentamento da Covid. Eu acho bastante interessante a gente já mostrar aqui, é bem rapidinho. Então, eu vou tentar compartilhar aqui, compartilhar, eu coloquei a guia do Chrome, de Jesus, eu acho que deixa eu ver se é esse aqui mesmo, acho que é esse aqui mesmo. Vocês estão conseguindo enxergar? Agora sim, as fotos. Sim, né? Então, são as fotos que o pessoal nos enviou do distrito, já fruto da nossa, né, do nosso trabalho em parceria com eles, né, de onde tem chegado aí as máscaras, né, do IFTO. Então, eu particularmente fiquei bastante feliz, emocionada, né, de saber que, de algum modo, o IFTO, né, tem colaborado aí no estado do Tocantins, né, para essas comunidades, para esse povo que também tem tanto sofrido aí, né? Então era rapidamente só para um agrado para o nosso coração em dizer que a gente, né, que o IFTO está de parabéns aí por tentar enxergar as comunidades aí vulneráveis. Então, aqueles diretores que tiverem e gostariam de colaborar e contribuir conosco, né, junto dessa causa, por favor, se manifestem lá e a gente pode fazer muita coisa interessante e bacana para esse pessoal. Então, era só isso mesmo, este recado, e boa tarde a todos. Obrigado, professora Gabriela. Parabéns pelo trabalho, senhora, toda a equipe da ProEx, e demais colegas envolvidos aí nessa e outras ações nesse momento de enfrentamento ao Covid. Mais algum colega do comitê?
comitê? Professor Marcelo, nós encaminhamos um ofício, um circular ontem, tá? Informando da nossa parceria com eles, e aí vocês respondem, inclusive agora à tarde, a servidora Jussara Maísa já está em contato com a Joedna, já pensando da gente colaborar um pouco a partir daquele projeto da Joedna. Então, nesse momento, as duas estão conversando, tá, professor Marcelo? Obrigada. Obrigado. Mais algum colega? Bom, não havendo mais nenhuma manifestação, vamos dar sequência à nossa pauta, a reflexão, na deliberação sobre a continuidade ou não da suspensão das atividades presenciais no âmbito administrativo do IFTO. Lembrando que as atividades de ensino estão, durante todo o semestre 2020/2, sendo ministradas de modo remoto ou presencial quando detectada a extrema necessidade, avaliada a condição do campus de oferecer um cenário de segurança aos envolvidos. Milênio, serão inclusas na pauta, tá? Pode ficar tranquilo, as suas solicitações. O professor Josafá, na fala, fez referência à instrução normativa, né, publicada pelo governo federal, sugerindo ali que se iniciassem os trabalhos de avaliação de retorno das atividades presenciais pelos diferentes órgãos. Aí é importante destacar a característica do IFTO e o fato desse documento abranger a todo o Executivo Federal. Diferente de vários órgãos do Executivo, o IFTO tem mantido todas as suas atividades desde o início da pandemia, mesmo que de forma remota, mas nós temos conseguido aí desenvolver as nossas atividades e continuar prestando o serviço à sociedade. Então, esse é um aspecto importante de ser observado. Então, esse documento do governo faz muito menção àqueles órgãos que ainda estão com a prestação de serviço reduzida, e esses precisam avaliar bem aí o seu contexto. No IFTO, eu vejo que nós temos essa situação diferenciada e isso nos favorece. O próprio documento também faz menção à avaliação dos cenários locais. E é isso que vejo que nós temos feito mensalmente, avaliando, reunindo o comitê de riscos, fazendo essa avaliação do cenário e entendendo que não há um cenário seguro para o retorno das atividades presenciais, a gente mantém as atividades em âmbito remoto. No momento que o comitê entender que há um cenário seguro para o retorno das atividades presenciais, ele vai se posicionar dessa forma, e aí, amparado também por esse documento presidencial, nós iremos dar sequência no planejamento das atividades presenciais. Esse é o caminho institucional. Então, mesmo com esse documento sendo publicado pelo governo, isso não significa que nós estamos retornando às atividades presenciais automaticamente. Isso depende da avaliação e do posicionamento aqui do Comitê de Riscos. O Comitê de Riscos ele não se extingue com o findar do cenário de calamidade decretado pelo governo no final do mês de dezembro. O trabalho do Comitê de Riscos ele deve permanecer enquanto nós entendermos institucionalmente que há espaço para esse trabalho, há necessidade de avaliar não só o durante, mas o pós-pandemia dentro do IFTO. Então, até o momento, salvo modificação em orientações e normativas do governo, essa é a situação. Por isso que mantivemos a reunião e a pauta para a avaliação do cenário e, posteriormente, ao que nós faremos agora, a deliberação pelos membros do comitê, se há espaço para o retorno presencial ou se devemos dar sequência com
o trabalho remoto no âmbito administrativo. Tá? Então, não sei se ficou claro, se quiserem algum esclarecimento adicional, podem se manifestar, senão nós passamos para a deliberação. Professor Josafá, pode ficar à vontade. Boa tarde. Professor, é porque, além dessa, eu até entendi a observação com relação, né, essa portaria, essa IN, na verdade, ela fala dessa volta gradual, permitindo, né? Mas o comitê, meu ver, tem que, né? Como ele já tem fazendo essas ações, e essas ações pode ser que tenha esse respaldo, mas ainda não tenho ainda uma conclusão sobre isso. Mas eu quero enfatizar uma situação onde o professor e o técnico precisa estar no laboratório dando todas essas condições, por exemplo, do distanciamento, com pouco aluno fazer as suas práticas, as suas pesquisas, obedecendo as regras estabelecidas por esse comitê. Porém, a pergunta que ainda fica no ar, para mim, é se esses profissionais que estão tendo essa disponibilidade, entendeu? Que nós temos aqui alunos, e esses alunos estão fazendo suas pesquisas, algumas aulas presenciais, poucos alunos, né, para fazer as suas práticas, e os profissionais se encontram nos seus respectivos laboratórios, e se o fato dele estar trabalhando, entendeu? No laboratório, ele tem direito à periculosidade, entendeu? Porque ele está exercendo a sua atividade mesmo obedecendo os protocolos. Os protocolos, assim, fica claro para a gente que é para atender a evitar a contaminação. Mas os riscos que foram avaliados para ele ter a periculosidade, esses continuam. Eu queria saber do Luiz Adriano, para ele dar uma esclarecida quanto a isso, porque essas perguntas elas chegam para a gente. Então, eu queria saber como é que fica essa situação. Tá? E é isso. A outra pergunta quando é que a gente vai voltar a se reunir? Em dezembro, novamente, que boa parte dos servidores estão. Se não for, que nós vamos ter que voltar às aulas remotamente, pelo menos agora em janeiro, para algumas unidades. Nós vamos fazer reunião antes. Essas perguntas têm que estar claras para a gente poder estar repassando. Tá? Então, é isso. Milene, está anotado aqui seu pedido de fala, logo na sequência vou estar repassando a você. Professor Josafá, nós devemos ter nova reunião ainda no mês de dezembro, seguindo a mesma dinâmica que temos adotado, mensalmente uma reunião do comitê para avaliação de cenário e tomada de decisão. Acredito que essa reunião de dezembro, além de avaliar a área administrativa, deve fazer uma nova avaliação a respeito do cenário do ensino e, eventualmente, encaminhar alguma sugestão ao Consulp, que deve tomar uma posição final sobre essas atividades. Vou solicitar ao Luiz Adriano, caso ele tenha condição ali de utilizar a fala, para ele falar um pouquinho como é que está essa questão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, dado o cenário de pandemia. Luiz, fica à vontade. Oi, boa tarde, pessoal. Quanto a esse aspecto que foi colocado lá no começo, que tem uma portaria que esses adicionais foram suspensos, né, lá no começo dessa situação como um todo, justamente por estar afastados e tudo. Eu tenho notícia agora, de semana passada, eu estava até discutindo esses assuntos no grupo nosso de engenheiros de segurança das instituições, e nas outras instituições os colegas também observam essa mesma situação que o professor Josafá relatou, né, que estão acontecendo alguns casos assim, que mantém alguma pesquisa, alguma coisa, tudo, mas eles também falam que
tem que ser avaliado caso a caso. Por quê? As normativas que determinam estes adicionais consideram lá aquela questão de tempo de exposição, né? Então, caso a caso, eles estão fazendo essa análise caso a caso para ver se mantém, se é devido, se não é devido, se é proporcional essa situação. Então, não está uma coisa assim muito clara, está trabalhando, volta com adicional, não, porque temos esta normativa que suspenderam, né, esses adicionais, mas tem essa realidade que foi relatada pelo professor Josafá e os outros colegas também relataram que tem essa situação no campo, mas está sendo avaliado caso a caso. Aqui a gente não teve isso, mas é uma informação que a gente obteve agora, na semana passada, numa conversa que a gente teve aqui na reunião do nosso grupo. São mais de 150 profissionais envolvidos nesse grupo, na área de segurança do trabalho. Então, é uma situação que está aí em aberto e que está acontecendo dessa forma. Ainda não houve uma tratativa aqui interna em função dessa situação. Então, aconteceu agora recente, mas é uma questão que deveria ser avaliado caso a caso, porque as normativas que gerem têm essa questão de tempo de exposição. Obrigado, Luiz Adriano. Então, deixar claro aí, professor Josafá, aqueles colegas que eventualmente retornarem à atividade e entenderem que fazem jus à percepção do adicional, precisam manifestar junto aí à direção, ou o senhor fazer esse levantamento e encaminhar em lote para que o Luiz possa fazer a verificação de todos os casos aí no campus, mas observando claramente que há, além de estar num ambiente insalubre, né, há necessidade aí de ter um limite mínimo de exposição durante a jornada de trabalho. Então, não necessariamente só o fato do colega ter retornado para ministrar uma ou outra aula em laboratório, isso vai fazer aí com que ele se enquadre nesse limiar mínimo de carga horária. Isso é importante ser observado também para evitar qualquer desconforto. Quando se está com a atividade presencial regular, se considera todo o período de sala de aula e a carga horária que o servidor tem destinado à pesquisa e extensão, considera-se que ele está o tempo integral dedicado a essas atividades, por isso acaba ali fazendo o enquadramento da carga horária mínima. Mas nesse período de excepcionalidade, uma vez que existe já um documento do governo determinando a suspensão desses adicionais, é importante que, caso a gente venha a conceder casos específicos, se tenha a clareza de que está totalmente em conformidade com o que diz a legislação, sob risco aí do gestor que der a causa ser penalizado, né, com um ressarcimento. Então, é importante isso ser observado também. Milene, você tinha solicitado, pode ficar à vontade. Não, eu ouvi a pergunta do professor Josafá. O Luiz foi bem sucinto sobre esse assunto, que é a área praticamente dele, né? Só que eu gostaria de lembrar que o tempo de exposição tem a ver com a carga viral, né? A pessoa que dá o tempo todo, fica a aula toda, ela recebe mais essa carga viral. Tanto é que na comissão local, a gente está dando muita prioridade para o docente, a visualização também do docente, né? Porque a carga viral que ele vai receber é muito maior do que, de repente, um site que seja utilizado só em um momento para uma pessoa ou duas pessoas, né? A gente tem que ver isso o caso a caso e lembrar que isso daí é uma exceção a uma regra, porque a regra maior é o tempo de pandemia, né? A responsabilização de um gestor, né, que possa vir não, eu quero dar aula presencial no auditório ou no mini auditório. A responsabilização do gestor existe,
né? Se existe lá uma normativa dizendo que estamos em pandemia, suspendendo as atividades como o comitê fez, as atividades dando como remota, né? Esse comitê ele não autorizou nenhum gestor, né, a fazer por livre e espontânea vontade o seu Deus dará, né? Tem que ser levado em consideração já no dia em reunião e se ver todas essas situações administrativas. Agora, lembrando que a gente tem que preservar os nossos, né? Como aquela questão de família do IFTO, né? Quando um docente ele recebe uma carga viral alta, ou quando um aluno ele também se expõe a receber essa carga viral, né, pelo tempo de exposição prolongado, e vir a acontecer da Covid não estacionar só num sintoma um pouco mais leve, e de vir a UTI, vir a óbito, existe sim a maneira do Ministério Público ser ativado, né, mediante a falta da responsabilização do gestor. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a vida humana ela é um bem inalienável, né? A gente pode voltar às aulas, a gente pode adequar todo o tempo de ensino, a gente pode adequar todos os campos, a gente pode fazer toda a estrutura para preservar a vida, né? Mas cabe principalmente aos gestores, né, ter a responsabilidade de não vir com a linguagem que está o exímio presidente, dizendo que existe tratamento preventivo, e vir com essa questão do negacionismo, vir com a questão da máscara e vir com tudo isso. Isso é uma coisa que contagia muito rápido, né? A rebeldia é muito rápida. Os alunos querem ter aula. Os alunos querem ter aula porque eles não estão mais acreditando, né, na capacidade de um vírus, né? A capacidade que tem de vir a acontecer o óbito. Né? A gente tem que lembrar que teve servidores que contraíram a Covid, ainda estão com sequelas, né? E teve servidores que também, no caso né, que já veio a falecer. Né? Como também teve, talvez não no campus, mas na comunidade onde morava, alunos que vieram a falecer. É bom a gente sempre lembrar isso, porque o brasileiro ele não tem muita memória, né? Enquanto na Europa se valoriza muito isso, a questão da memória, né? O brasileiro não tem essa memória. É essa percepção da carga viral, o tempo de exposição, que eu acredito que o Luiz pode até vir complementar, ele já está pedindo a fala, e eu vou deixar para o Luiz complementar isso, entendeu? Para que ele possa dizer, talvez o professor queira, talvez o aluno queira, mas é o gestor, né, que é o responsável por autorizar ou não isso. É só isso, professor. Obrigada. Obrigado, Milene. Luiz, fica à vontade. Bom, gente, é importante a fala da Milene, sim, que a gente tem que estar, todos, né, que estão participando aqui, tem a sua questão de responsabilização enquanto gestores, né, de algum momento. Então, isso é muito importante e deve ser considerado, né, uma coisa bastante séria. Mas temos que lembrar também que os laudos existentes hoje que proporcionaram esta condição de adicionais, foram todos eles feitos antes, em 2008, 2019, né, bem antes de termos essa situação de pandemia. Né? Não era um laudo baseado em riscos biológicos, né, na sua grande maioria. Teve lá alguns outros casos específicos, assim, que o risco mais proeminente na documentação toda apresentada envolvia ali riscos biológicos e tal. Mas a sua grande maioria não foi assim essa situação, né? Então, hoje, dada essa pandemia, é uma outra situação, outro aspecto que a gente está considerando, tem outras
situações e tudo. Então, não é aquele laudo lá. A gente está hoje numa outra situação. Né? Pelo que eu entendi, o professor Josafá vê sendo, né, questionado e perguntado se aquela situação se permanece. E para aquela situação, se permanece aquilo que eu disse. A gente tem que ver aquela questão como que está o tempo de exposição em relação àquela situação anterior onde foi gerado aquele laudo naquele momento. Para o que nós temos hoje, que a Milene colocou, está certo, tem toda essa carga viral e tudo, mas dentro desta situação de pandemia que a gente está observando, né? A gente não está tratando aqui no Instituto, a gente não tem aquele caso, por exemplo, caso de ambientes hospitalares, como tem vários colegas das outras instituições que possuem hospital universitário. Aí é uma outra, lógico, uma outra situação, né, que está dentro dessa realização, nesses hospitais, como todos conhecem, é uma situação hospitalar e tem todo um respaldo por trás disso daí, outra ótica. O que não é a situação primordial do IF. Né? Então, a gente tem que pensar nisso daí. Então, por isso que eu disse que caso a caso tem que ser avaliado, ser pensado em função daquilo. Mas não podemos, em hipótese alguma, como a Milene colocou, desconsiderar isso, que nessa nossa situação atual existe sim essa questão de carga viral. Cortou o áudio, Luiz. É por isso que a gente tem todo esse cuidado hoje de colocar que temos que usar essas proteções e observar tudo isso. Tá? Era só para complementar essa situação, ficar bem claro para todos os senhores e senhoras. Obrigado, Luiz. Obrigado, Milene, pelas contribuições. Vamos passar, então, a deliberação sobre a continuidade ou não das atividades remotas no âmbito administrativo no IFTO pelo período de mais 30 dias, aí até o dia 31 de dezembro de 2020. Os colegas que forem favoráveis à continuidade do trabalho remoto votem sim, os que forem contrários votem não ou abstenção. Votação aberta. E agradeço aos colegas. Aprovado por unanimidade a prorrogação de atividades remotas no IFTO até o final do mês de dezembro de 2020. Lembrando que ainda em dezembro de 2020, e aí já sugiro... Edil, seu áudio vai ativar. Professor, só para dizer que minha conexão caiu, eu não consegui voltar, mas eu estou de acordo com a aprovação, viu? Obrigado, Edil, está registrado. Professor Antônio? Sim, Milene. O professor Edson também está concordando a conexão e o voto dele era por sim. Obrigada. Agradeço, Milene, também registrado. Obrigado, doutor Edson. A nossa reunião em dezembro, em função do período de festas de Natal e Ano Novo, mas também para que não façamos muito antecipada a reunião, a minha proposição é que nós façamos ela no dia 22 de dezembro. Se houver algum empecilho para algum de vocês, eu peço que manifestem. Caso contrário, a gente deixa pré-agendada a data de 22 de dezembro para a nossa próxima reunião.
Obrigado, Luiz, pela sua disponibilidade em participar mesmo estando em férias. Com certeza que vai ser muito importante a sua participação. E aí, mais uma vez, eu justifico a situação em função, se nós anteciparmos muito, pode ser que o cenário se modifique e as nossas tomadas de decisão acabem ficando ultrapassadas, mas também se deixarmos muito para frente vai ficar em cima demais do período de festas e aí atrapalha os demais compromissos que eventualmente vocês possam ter. Tá? Então, o Luiz se disponibilizando a participar, mesmo estando em férias, mais uma vez agradeço a disponibilidade. Então, fica pré-agendada a nossa próxima reunião para o dia 22 de dezembro pela manhã, tá? Às 9h30. A Milene solicitou 2 pontos. O ponto 1, Milene, a respeito da inclusão da Sara, ao invés de colocar em votação, eu vou apenas abrir aos colegas para que se manifestem caso tenham objeção, e aí já pode utilizar a fala para manifestar a objeção. Não havendo objeções, a gente já faz o convite à colega, retifica a portaria e faz a inclusão do nome dela, já convidando a participar da próxima reunião conosco. Algum colega tem objeção à inclusão de mais membros da área técnica no comitê de riscos? Se tiverem, pode se manifestar. E não havendo objeção, então faremos o convite à colega e, mediante o aceite dela, a alteração na portaria. Agradeço, Milene, pela sugestão de acrescentar o nosso quadro técnico. Quanto à segunda pauta, Milene, em relação à construção de uma normativa prevendo sanção aos servidores em descumprimento de algum requisito de segurança, particularmente eu acredito que é um tema bastante complexo de nós conduzirmos. Eu sou mais favorável à intensificação das campanhas de conscientização, né, através da nossa equipe de comunicação, pedindo suporte a todas as unidades, todos os gestores se comprometerem nesse trabalho, juntamente, obviamente, com todos os membros do comitê, mas regulamentarmos ou sugerirmos ao Consup que regulamente, até porque isso fugiria das competências desse comitê, uma normativa que aplique sanções aos colegas que descumpram algum requisito de segurança que está sendo tratado, eu vejo como algo muito pesado de ser trabalhado dentro da comunidade nesse momento. Tá? Então, particularmente, eu tenho essa percepção que a gente precisa intensificar mais a questão da conscientização, das campanhas, falar sobre o Covid, mostrar que ainda está em meio a todos nós e seguirmos monitorando. Até porque nós não estamos trabalhando com as atividades presenciais. Quando formos retornar a algumas atividades presenciais, e aí já estão estabelecidos os protocolos ali, eventualmente podemos até discutir essas questões, mas nesse momento eu vejo uma certa ressalva a isso. Tá? E, novamente, se formos abordar dessa forma, o que compete a esse comitê é enviar ao Consup a sugestão de regulamentação. O comitê não tem esse poder de regulamentar essas sanções. Aí o Luiz Adriano pede fala, depois a Milene. Luiz, pode ficar à vontade. Bom, gente, apesar de a gente estar observando isso, né, do relaxamento, não utilização de proteções nos nossos ambientes e tudo, o que eu tenho a colaborar sobre esse assunto, dada a experiência que eu trago da iniciativa privada, lá funciona, existem gradações na legislação para penalidades, mas o que se ocorre, que se emprega, que de fato que se pratica, é realmente conscientização, né? Para não gerar nenhum desgaste desnecessário e tudo. Então, o que é fortemente utilizado em grande escala pelas empresas é mesmo a conscientização.
Eu particularmente acho também o caminho mais viável para a gente conscientizar as pessoas da importância, da necessidade, da vontade de ajudar e contribuir para que todos tenham a plena condição de saúde, o ambiente favorável para trabalho e tudo isso. Então a gente pode conscientizar, e eu acho que essa conscientização está na nossa mão enquanto gestores. É aviso, é algum cartaz, talvez com auxílio da comunicação, preparar algum tipo de panfleto para ser fixado nos locais, sempre estar conversando isso, é um papel do gestor, né, no início de dia de trabalho, se for o caso agora presencial, sempre estar lembrando isso, dar o exemplo, né, enfim, gestores, nós temos essa carga enquanto gestores de darmos o exemplo nesse sentido. Isso é muito visto e utilizado na iniciativa privada. Eu acho que cabe bem para a nossa situação enquanto órgão público também, e estamos falando aqui de uma questão de segurança e de saúde pública, né? Que a gente vai levar isso não só para o IFTO, mas para a vida pessoal de cada um. Então, eu corroboro muito pelo caminho da reforçar a conscientização no âmbito geral de tudo. Obrigado, Luiz. Milene, fica à vontade. Não, eu fiz essa solicitação e volto a fazer já com encaminhamento ao Consul, se o comitê aqui autorizar a discussão no Consul disso, porque a gente vê, né, eu mesmo fui até o servidor, conversei com o servidor, e o servidor, talvez, não sei, pela questão, talvez, de maturidade, uma questão pessoal dele, se negou a colocar. Lembrando que a gente não está tendo atividade presencial, né? Ou que está tendo sob controle, né? E isso é muito bom. Mas lembrando também que nesse momento existem terceirizados, existem gente dentro do campus, né? Esse servidor, se estiver contaminado, ele de 1 passa para 5, né? Então, existe a carga viral nele e existe, sim, a possibilidade dele vir a adoecer uma pessoa. A gente não está falando aqui de um problema somente de comportamento. A gente está falando de um problema de saúde. Né? Na época da hanseníase, quando não era ainda conhecido como hanseníase, como lepra, existiam os leprosários, que foram desumanos e tudo mais, e hoje em dia se tem um tratamento e essas pessoas convivem socialmente fazendo o tratamento. Né? Só que não existe tratamento para a Covid. Não existe prevenção para a Covid a não ser a máscara. E essa máscara, entendeu? Ela é necessária. Né? Não é 100%? Não é 100%. De repente a pessoa bota, de repente esse servidor vai fazer isso. Uma atitude, acho que, de malcriação, de imaturidade, que bote até no queixo. Né? Mas ele tem que ter a consciência. E se ele não tem essa consciência de comunidade acadêmica, dentro do espaço acadêmico, não se pode dar multa. Se ele fizer isso fora do espaço acadêmico, ele leva multa. Né? Agora, dentro do espaço acadêmico, ele não leva multa. Eu não estou falando de uma penalidade a nível de demissão, mas de uma chamada, de uma advertência que seja, uma advertência pública, ou então uma advertência ali com o gestor, e depois uma advertência pública, solicitando isso. Né? O e-mail que a gente recebe no próprio Instituto é de uma falta de ética tremenda. Né? O que eu estou solicitando é que a gente lembre não só dessa ética, né, da máscara, né, que é fundamental, mas de fazer acontecer porque envolve a questão de saúde, que é a primazia, né, porque sem ela acontece o que? Nada. Então, eu peço que o comitê autorize o Consulp, os gestores,
assentar e ver isso não como atitude de penalidade, porque a gente vai ter não só esse servidor, como no meu relato primeiro teve, como terceirizado, estava sem máscara, como vai ter alunos sem máscara. E se um grupo de 30 alunos resolver não usar máscara no começo, ainda quando estiver dissipando o vírus, como é que vai ser esse controle? Né? E se, de repente, nessas aulas presenciais com controle, se o aluno resolver não usar máscara, é difícil, né? Eu também não gosto dessa posição autoritária, não acho que seja relevante, mas, infelizmente, a gente tem que saber que a gente lida com um público diverso, né? E são diversas pessoas no mesmo ambiente, e nem todas têm a consciência, né, de empatia do outro. Eu me senti, enquanto portadora, né, de diabetes, em risco, né, e eu fui lá para uma reunião que tinha que acontecer, uma única reunião que existiu, aliás, teve duas, mas era para acerto da questão do local, dos espaços físicos. Né, encontrando esse servidor como eu encontrei terceirizado, eu me senti em risco. Né? Quando você está dentro de andando na rua, se você encontra uma pessoa sem máscara, você pode desviar ou não entrar no local que ela esteja. Mas dentro do espaço acadêmico que você trabalha ou que você vai a trabalho, eu acho que tem que existir, sim, normas. Quando se falou a respeito de iniciativa privada, comparar essa situação, a iniciativa privada, o medo do perder o emprego existe. Né? Então, essa parte de gestão de pessoas é até mais fácil. Né? Eu acredito que a campanha, tudo isso influencia, mas a campanha maior está vindo de onde? Do nosso presidente. Então, se ele não usa máscara, algumas pessoas se acham no direito de não usar. Aí eu peço que esse comitê autorize a questão até do debate maior, do próprio Consul, que talvez esse debate, talvez essa questão de levar com maior importância nisso, entendeu? Essa pessoa se restrinja e seja mais fácil de chegar a ela. Porque eu tentei. Só isso. Obrigada. Professor Josafá. Oi. Só para também contribuir para relação a essa questão de possível punição de quem não cumpre as regras estabelecidas por esse comitê, tem algumas coisas que eu acho que é primordial com relação à conscientização, à fala. Por mais que a pessoa não use, nós não temos nenhum mecanismo, entendeu? De obrigar. Porque se fosse assim, nós tínhamos ambientes aí obrigados no país. Eu acho que nenhum lugar do país é obrigado a fazer isso. Então, eu não concordo muito com a ideia, assim, nem que se leve para o Consulp, nem para lugar nenhum, com essa possibilidade de punição, tá? De forma alguma. Eu acho que é um retrocesso, entendeu? Se nós estamos aqui num ambiente onde a gente uma situação que causa a morte de um ser humano, ou em qualquer outra situação, e nós estamos num ambiente escolar, eu acho que é daqui que tem que partir o exemplo. Então, o exemplo foi bem colocado aí pela Milena, pelo Luiz Adriano, que é a conscientização. Agora, esse negócio de punição, porque o que adianta punir aqui se a pessoa pode muito bem contrair lá fora? Para mim é meio ilógico, até em falar nisso é ilógico, entendeu? Não sei nem qual foi o motivo e quem que trouxe essa ideia, ou se teve rumores por aí, porque uma situação dessa não tem cabimento nenhum. Falar em punição porque você não está cumprindo
você, quando não tem discernimento dessa situação, você pode pagar com a vida, pode até contaminar o outro, mas o outro também tem que estar protegido, tem que estar consciente. Ele já evita muito. Agora, qualquer outra situação quanto à questão de punição, o Consup ou qualquer outro ambiente, eu acho que é meio ilógico falar nisso num momento desse, tá? Pode até ser um negócio meio... Não consigo compreender essa lógica, não. Ah, se for com, pelo menos assim, vamos protelar para depois, nem isso eu acho que não é lógico. Tem lógico que são as conscientizações que a gente tem que fazer. Agora cabe a cada um, seja o adolescente, seja o servidor, seja quem for, entendeu? Tentar assim, chamar atenção, conscientizar, mas punir, eu acho que eu não vejo ambiente para isso. Tá? Eu não vejo lógica para isso, nem para levar para consulta, nem para qualquer outro lugar para discutir isso. Obrigado. A conscientização é o fator mais importante. Obrigado, professor Josafá. Não sei se mais algum colega quer se manifestar sobre esse tema. Se não, em plena manutenção da proposta da Milene, eu coloco em votação e aí, de acordo com a maioria, a gente toma o encaminhamento. Professor? Sim, professor Josafá. Eu não entendi a observação, professor. Não, eu perguntei se mais alguém tem alguma observação sobre esse tema. Se não tiver, entendo a manutenção da proposta por parte da Milene, eu vou colocar em votação. E qual é a proposta dela, professor? É que tem a punição. Sim. Não, eu faço um encaminhamento, pode ser, professor, o encaminhamento que eu faço é que seja discutido no Consup, tá? A desobediência das orientações do comitê possam ser configuradas no comitê de ética. Fica melhor assim. Mas esse tipo de questão, Milene, eu acredito que talvez está faltando aí uma compreensão do contexto. Algumas questões elas já existem e são amparadas pelo regulamento institucional. Uma vez que há um regramento institucional dizendo sobre a utilização de máscara, de todo o tipo de conduta do servidor dentro do ambiente, tá? E o servidor tem uma postura diferente do que está sendo determinado ali na regulamentação, é possível ao gestor tomar posturas em relação a isso. Agora, o que eu não vejo é o cabimento de nós fazermos um documento específico para tratar sobre essa temática nesse momento. Tá? Agora, no caso em concreto que você citou, pode ter sido levado o caso ao gestor local, eventualmente quem estava conduzindo a reunião poderia ser solicitada a retirada do colega da sala, uma série de elementos eles existem. Agora, não está documentado que isso está dizendo, olha, em período de pandemia, o servidor que não utilizar máscara vai responder processo administrativo, vai ser suspenso por tantos dias, vai ter que pagar multa. Tem coisas aí que nem existe amparo legal, como o caso da própria multa. Então, é esse tipo de situação que eu acho que não cabe aqui nós tentarmos dar sequência nisso, porque não tem amparo. Agora, existem já as orientações institucionais em relação a todas as normativas, todas as questões de segurança que precisam ser seguidas, mas, infelizmente, nós sempre vamos chegar em alguns nichos onde vai ter entendimento distinto, e o que cabe a nós, nesse momento, eu acredito que é inventar esforços no sentido da conscientização. Levantar bandeiras de luta em relação a algumas questões muito mais do ponto de vista pessoal, vai só nos desgastar em frentes que não vão contribuir para o enfrentamento da pandemia. Então, esse é o sentido do que eu estou te colocando. A questão concreta que você trouxe, ela já está amparada nos regulamentos. Sim, o pessoal então hoje a proibição, inclusive, de se frequentar espaços públicos sem a máscara. A pessoa que chegar na reitoria, ela não pode nem entrar no prédio se não tiver de máscara.
Pessoa que chegar no campus, ela não pode nem entrar se não tiver de máscara. Então, isso aí já contempla. Agora, construir um segundo regulamento específico para servidores, específico para estudantes, é que eu acho que não cabe, entendeu? Esse é o ponto. Então, eu faço um encaminhamento, por favor, que esse comitê não vai, então, para o consulta, que faça a solicitação, porque o comitê de ética, entendeu, deu uma força ao documento que saiu desse comitê, que coloque ele como se fosse, sim, entendeu, um documento balizado pela ética funcional, né? Pela ética do funcionamento, né, funcional e relativo a funcionário, relativo ao funcionamento do campus, entendeu? Colocando como se esse documento que a gente fez, o senhor mesmo colocou que não pode entrar sem a máscara, mas estando lá dentro e andando sem a máscara não acontece nada. Não, Milene, não é que não acontece nada. Tem que observar assim, se não pode entrar, não pode circular lá dentro sem máscara. Uma coisa está atrelada à outra. Não pode nem entrar sem máscara. Ficar lá dentro sem, aí já é fato que não pode. Agora, aí o senhor coloca como se fosse gestor, né? O comitê de ética, ele atua sob demanda. Não tem fiscais dentro dos campi que vão ser fiscais do uso ou não de máscara. Então, precisa ter. Foi detectada uma situação, algum servidor, no seu caso, se sentiu prejudicado, precisa acionar o comitê de ética, precisa acionar o gestor local, fazer a formalização do fato para que isso conduza o processo dentro dos trâmites já instituídos dentro da instituição. É apenas esse o detalhe. O que eu te coloco é que não há necessidade de um regulamento adicional específico sobre isso. As regulamentações e as tratativas que já estão sendo conduzidas já amparam essa questão. Não sei se me fiz compreender. Eu concordo contigo a respeito do fortalecimento, é o que eu venho falando sobre a conscientização, é nós reforçarmos as campanhas, pode-se ter uma campanha específica, e aí a Andressa está participando da reunião, já está acompanhando nessa discussão, uma campanha específica sobre a necessidade e importância da utilização de máscara durante a permanência no ambiente institucional. Você está preservando a sua vida, mas também, em especial, a vida do outro. Essas ações, elas precisam, e a meu ver, aí devem ser conduzidas. Tá? A Andressa já está se manifestando aí no chat também. Ok? Bom, professor, eu vou tirar então a minha proposta, deixando claro que a minha proposta de punição não foi um ato de autoritarismo, nem um ato contrário a uma política de nada disso. A questão é a minha preocupação, onde tem um sem máscara, 5 podem ser contaminados. E deixar mais para frente isso, porque vai acontecer. Né? Os negacionistas negam até a vacina, quanto mais a máscara. E talvez o comitê ele tenha que tomar uma postura, ou se não um comitê ou consulta futura. Eu só estou me antecipando, mas espero que não aconteça. Obrigada, professor. Obrigado, Milene, pela contribuição e compreensão. Mais algum assunto? Então, antes de finalizar, eu quero informar e convidar todos os colegas também aqui do Comitê de Riscos. Na próxima semana, do dia 30 ao dia 30 de novembro a 3 de dezembro, nós vamos estar realizando Identidade e FTO. Esse ano será um evento totalmente online, em função do contexto da pandemia. Tá? Então, convido a todos a participarem. Teremos atividades aí associadas a todas
as áreas institucionais envolvendo servidores e estudantes, e acredito ser um ambiente propício também para veicularmos campanhas de conscientização sobre o momento da pandemia, o enfrentamento, a importância do uso de máscaras, da higienização e vários outros fatores. Então aí fica também esse espaço para a equipe de comunicação e apoio com a equipe técnica elaborar esse material para veiculação. Cleiton postou aqui no chat o site do evento, convido a todos a acompanharem e agradeço pela presença na reunião, pelas contribuições, ressaltando que a nossa próxima reunião fica pré-agendada para o dia 22 de dezembro, às 9h30 da manhã. Agradeço. Não tendo nenhum outro assunto, vamos encerrar essa reunião. Grande abraço a todos, bom fim de tarde, ótima noite. Os diretores, se possível.